Se você já começou a dar uma olhada nesse material, esse livro digital, provavelmente percebeu que ele reúne uma grande quantidade de informações diagnósticas, morfológicas. Eu, Ramanda Pinheiro, junto com Wagner Rebouças, somos fundadores do Identiplantas e estamos desenvolvendo esse material que está em contínua atualização. Hoje o guia conta com mais de 800 espécies, 51 famílias botânicas de diferentes biomas brasileiros, com descrições detalhadas das famílias, dos gêneros e das espécies que a gente registra ao longo dessas expedições e ao longo desses anos. E devido a esse volume de informações e atualizações constantes, é justamente por esse motivo que nós escolhemos fazer esse material de forma digital. Ele já ultrapassa 2.000 páginas. E assim você consegue utilizar ele de forma facilitada no seu celular, no seu tablet, no seu computador, consegue acessar até mesmo em campo, sem precisar da internet. E agora que você está com esse material aí em mãos, preciso te falar que existe uma diferença entre ter acesso a esse conteúdo e saber utilizar esse conteúdo de forma estratégica dentro de um processo de investigação botânica para chegar a uma identificação. E é isso que eu vou te mostrar aqui hoje na prática. Vamos lá! Mas antes da gente entrar na parte prática propriamente dita, quero comentar um pouco sobre a primeira seção do guia, que é sobre a morfologia. É interessante que você dê uma olhada nessa seção dedicada à morfologia vegetal, que é uma seção que funciona como um glossário técnico. Lá você pode revisar termos relacionados ao hábito das plantas, aos caules, às folhas, às flores, frutos e estruturas acessórias. E essa base é muito importante daqui para frente, para você conseguir entender o que vai estar escrito nas descrições das famílias, gêneros e espécies. E a sua compreensão do que está nessas descrições depende da sua compreensão sobre esses termos. E se você acaba não reconhecendo uma estrutura ou não entende um termo morfológico, pode acabar perdendo a precisão na observação dessas características e, consequentemente, afeta a precisão da identificação. E por isso essa parte do guia, ela não é apenas introdutória, ela é uma ferramenta de apoio constante ao longo do processo. E agora falando sobre o uso prático do guia, ele não foi pensado para ser lido de forma linear, como um livro tradicional. Ele funciona melhor quando é utilizado como uma ferramenta dentro de um processo de investigação botânica. E aqui eu vou deixar algumas recomendações de quando você utilizar o guia, principalmente para confirmar alguma espécie ou aprofundar algum conteúdo que você esteja investigando. Dito isso, agora vamos para a nossa prática. Por aqui, nós seguimos a metodologia de investigação sistemática para identificar as plantas com mais facilidade, mais confiança, agilidade e também precisão. E ela consiste em 3 pilares: pré-campo, campo e pós-campo. E essa metodologia nós ensinamos, aprofundamos lá no curso de Identificação Botânica, o ID Expert, mas aqui eu vou te passar um panorama geral para você entender um pouco como funciona e também conseguir utilizar esse guia em cada uma dessas etapas. E vamos começar então falando sobre o pré-campo. O pré-campo é o primeiro pilar e ele consiste em delimitar o universo de possibilidades. Então, a partir do momento em que você sabe para onde você vai fazer algum campo, se você trabalha com isso especialmente, você é engenheiro florestal, biólogo, agrônomo e faz campos, vai atrás dessas plantas para observar elas em campo. Então, antes de ir, você pode dar uma olhada no bioma e, sabendo disso, você consegue, através de ferramentas especializadas, levantar quais famílias, gêneros e espécies são mais representativos daquela região, daquele bioma. E é nesse momento que o guia entra como uma ferramenta de familiarização. Você pode navegar pelas famílias, gêneros e espécies mais relevantes para aquele local e observar as seguintes estruturas: padrões das folhas, tipos de nervação, presença de látex, estruturas diagnósticas, nectários, tricomas, enfim. O objetivo aqui não é te fazer decorar, mas sim reconhecer os padrões para você conseguir se familiarizar e aumentar o teu repertório e chegar no campo muito mais seguro, muito mais confiante do que você provavelmente vai encontrar. Como numa viagem, quando você vai viajar, é interessante que você tenha uma ideia do que você vai encontrar para saber mais ou menos para onde você está indo e o que você quer visitar. Isso faz com que você sinta que não está chegando do zero, com conhecimento zero, zero, zero. Então, você sabendo previamente quais as plantas mais representativas do lugar, já sente uma maior confiança. E depois de levantar famílias, gêneros e espécies, você vai no guia, como eu vou te mostrar agora aqui na tela do computador, e vai usar a ferramenta de lupa. Essa ferramenta, ela te permite buscar de forma otimizada e assertiva. Então, você vai conseguir encontrar rapidamente qualquer termo dentro desse documento. E um ponto importante aqui é que você não apenas saiba usar a busca,
mas sim entender como utilizá-la dentro de uma lógica de investigação. Então, se você quer saber as características de uma determinada família que apareceu no seu levantamento, basta digitar o nome da família que você está buscando diretamente nessa ferramenta de busca. E o sistema do leitor de PDF vai apresentar a família, a descrição dela, os gêneros e as espécies que estão lá dentro dela. E ao visitar a seção da família, você vai encontrar, para além da descrição, informações sobre gêneros representativos, macetes de identificação e links para se aprofundar ainda mais. Tem vários links, inclusive, de chaves de identificação que eu sei que vocês gostam. E essa pesquisa que eu acabei de falar sobre a família também pode ser feita para gêneros e para espécies. E um outro uso bastante interessante dessa ferramenta de busca é a pesquisa por bioma. Então, se você já sabe qual bioma você vai atuar, por exemplo, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, Pampa, Pantanal, você pode digitar diretamente o nome desse bioma lá na ferramenta da lupa. E o sistema vai mostrar para você todos os momentos em que esses nomes desses biomas aparecem dentro do guia. Isso é especialmente útil se você está nesse momento do pré-campo, que é o primeiro pilar da investigação sistemática, porque permite com que você tenha uma visão mais direcionada das espécies, das famílias, dos padrões que já foram registrados naquele ambiente. E a partir disso, você consegue reconhecer grupos mais recorrentes, observar os padrões morfológicos associados ao bioma, começar a construir um repertório mais alinhado com a realidade da área que você vai. Isso reduz a aleatoriedade da identificação e torna o processo mais eficiente desde o princípio. E assim você não fica perdido e pode usar essas informações como ponto de partida. Então, saber sobre o bioma e quais as plantas ocorrem nele ajuda a orientar o processo de investigação e te ajudar a chegar mais rápido, com mais precisão, a uma determinada identificação. E agora a gente vai abordar como utilizar o guia no segundo pilar da metodologia de investigação sistemática, campo, onde muitas pessoas já querem, no campo, identificar várias plantas, todas se for o caso, mas isso não é o que acontece na maioria das vezes. Então, o guia ele vai te ajudar a se preparar para o campo e aumentar o número de espécies que você identifica no campo, como também nessa etapa vai te ajudar como um apoio, mas não a base principal, porque o foco do campo continua sendo a observação, registros e coletar as pistas, as evidências, para você trabalhar essa investigação mais aprofundada no pós-campo. A gente vai já falar sobre ele. Então, durante o campo, você pode até mesmo pegar o guia para te ajudar a relembrar de algumas características diagnósticas, mas isso não substitui o olhar técnico, tá bom? Então, por exemplo, se você estiver lá no campo, de frente para uma planta que você acha que é da família Myrtaceae, do gênero Eugênia, você pode ir lá pegar o guia, dar uma olhada nas características de Myrtaceae, do gênero Eugênio, cruzar as informações, saber se elas estão batendo realmente, e você pode anotar ali na sua ficha de campo e no pós-campo, quando você tiver acesso às ferramentas mais especializadas, você fazer essa confirmação. E se a planta tiver no guia e bater as características, você já consegue identificar de fato. Mas se não tiver, você vai precisar recorrer a outras ferramentas, que é isso que a gente ensina na aula que eu vou deixar aqui embaixo, que é sobre ferramentas de identificação botânica. Dito isso, vamos agora falar de como utilizar o guia no pós-campo, a etapa onde você organiza os seus registros, analisa esses registros e identifica, mas identifica fazendo uma verificação assertiva, precisa, utilizando ferramentas especializadas. O guia é uma dessas ferramentas que a gente recomenda de você utilizar no pós-campo. E nessa etapa, que é a terceira da metodologia de investigação sistemática, o guia já vai ter um viés mais analítico. Então, ele vai te ajudar a comparar características, revisar as descrições, verificar a coerência do que você está observando para o que está nessa descrição. Então, você pode fazer uma busca também por características morfológicas, inclusive, que é uma forma mais avançada de busca. Então, se você já entende da morfologia, quer pesquisar sobre tricomas, látex, folha oposta, nectários, termos chaves que você está observando na sua planta, isso permite cruzar as informações da planta com as características que estão descritas e refinar ainda mais a sua análise. Porém, atenção, um erro muito comum é utilizar a ferramenta de busca como um atalho para encontrar rapidamente um nome que você está tentando encaixar a planta naquela identificação. Mas o uso correto é o inverso. Você observa primeiro, registra, levanta as hipóteses
e utiliza a busca como uma ferramenta de verificação. E um ponto bem importante que eu preciso te falar é que, mesmo esse sendo um material extenso, com centenas de espécies abrangendo todos os biomas brasileiros, o guia não contempla toda a biodiversidade. Nem acho que teria como. Isso é natural, porque a flora brasileira é extremamente diversa. Isso significa que, em muitos casos, você vai se deparar com plantas que não vão estar no guia. E é exatamente nesse ponto que a diferença entre ferramenta e metodologia fica mais clara. Porque se você depende apenas de uma ferramenta, se depende apenas do guia, você fica limitado ao que está dentro dele. Mas se você aplica um método de identificação botânica, consegue avançar para além do guia. Você consegue investigar, comparar, validar, chegar às identificações, mesmo quando a espécie não está diretamente descrita aqui no guia. Então, perceba que o guia, ele é uma ferramenta extremamente rica. Ele organiza informações, facilita o acesso, apoia a análise, mas o que realmente define a qualidade da identificação é a forma como você conduz a sua investigação. Sem uma metodologia, sem seguir o que eu estou te falando aqui, o guia vira apenas um material de consulta. E com a metodologia, ele se torna parte de um sistema de decisão. E se você aplicar o que eu já te contei aqui, você vai perceber uma evolução no seu processo de identificação. Mas, como eu falei, identificar plantas com segurança não depende apenas de acessar informações. Depende de saber o que observar, como interpretar, como organizar e como validar essas informações. E é exatamente essa estrutura, esse passo a passo que a gente aprofunda lá no curso ID Expert. E se fizer sentido para você evoluir nesse processo, se aprimorar, se aprofundar e transformar a tua identificação botânica em algo mais estruturado, com passo a passo, de forma mais segura, de forma mais autônoma, independente de materiais isolados, vale a pena conhecer mais sobre essa formação. E eu vou deixar mais informações aqui embaixo na descrição desse vídeo. E quando você estiver usando o guia, nos envie uma mensagem, nós vamos adorar saber se ele está te ajudando, se você está identificando melhor, mais rápido. Vou te desejando aqui, então, boas investigações botânicas e um até logo!